Quem está feliz com o seu Salvador aí nessa noite? Glória! Glória! Em nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar sobre os seus pés, você que pode. Estamos com o nosso coração cheio de gratidão, repleto da gratidão que vem do trono dos céus, porque sabemos que o nosso Redentor vive, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a orar e logo após, na sequência, estaremos adorando ao Senhor com 2 louvores da harpa cristã, mas que essa noite seja um tempo de adoração, sabe, um tempo de render ao Senhor aquilo que há muito tempo você não entrega. Talvez Deus proporcionou a você essa noite para entregar e rasgar o seu coração diante do altar dele, e que a glória dele venha descer sobre a sua vida, que a glória de Deus possa preencher o seu coração e transbordar sobre a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita graça, pela Tua poderosa misericórdia, que é a causa máxima de nós não sermos consumidos, Senhor. Portanto, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa ungir corações, mentes e lábios, Pai, para que de corpo, alma e espírito nós possamos adorar ao Teu santo nome, bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. Ó Deus, nós nos reunimos aqui para dar continuidade ao culto que nós já iniciamos ao abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa ser sobre a Tua igreja, Senhor. Pelejar, ó Deus, as batalhas e as guerras dos Teus filhos, que são travadas e foram travadas até aqui. Agora eles deixam tudo lá fora, somente para adorar ao nome do Senhor. Nós, ó Pai, nos rendemos diante da Tua presença, na certeza de que Tu és o Deus poderoso que pode responder a nossa oração. Se conosco, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Jesus, o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, é o forte mediador, quem me purifica guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha compaixão. Dos vales é o rio, da estrela da manhã, escolhido dos milhares
prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Em Cristo, nome sem igual. Enche-o comigo de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor. E riquezas que em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, nome sem igual. Enche-o comigo de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, águas fundas encontrei. Mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, nome sem igual. Enche-o comigo de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz. Pelo seu poder me levará, trazer lá no bom Jesus. Cristo, nome sem igual. Enche-o comigo de prazer celestial. Cristo, nome sem igual. Enche-o comigo de prazer celestial. Cristo, nome sem igual. Enche-o comigo de prazer celestial. A igreja que tem mais Raquel por metro quadrado é a Assembleia de Deus do Nova Brasil. Pastor Aguinaldo, pastor que até sexta-feira estava dirigindo a congregação de Alto Mucuri, juntamente com a sua família, sua esposa, nossa irmã Dulceia, o seu genro, irmão Renan, e a sua filha, irmã Clara, por favor, estejam aqui compondo ao nosso lado também. Pastor Aguinaldo é vice-presidente desse campo, estará reunido conosco aqui na sede, juntamente com a sua esposa Dulceia, sua filha e seu genro.
nossa irmã Josiane. Josiane está presente? Por favor, venha até aqui também, suba ao púlpito. Nosso irmão Adenildo, louvado seja Deus. Nossa irmã Lohane, cadê a Lohane? Ivan Gaspar, nosso irmão Ivan. Irmã Zenaide Batista da Silva. Louvado seja Deus. Se ficar mais fácil, irmã, só pelo cantinho que tem corrimão. Presbítero Arlindo e irmã Rosalina. Presbítero Arlindo e irmã Rosalina. Glórias a Deus. Irmãos, todos esses irmãos que estão aqui, eles estão sendo recebidos hoje como membros dessa igreja. Com exceção, é claro, do pastor Aguinaldo, que é vice-presidente do campo e a sua família, mas todos hoje ingressam como membros, efetivamente como membros dessa igreja. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Será que você pode engrandecer o nome de Deus por isso? Essas pessoas, irmãos, perceberam que nós servimos ao Deus vivo e querem juntamente conosco estar servindo ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse lugar habita a presença do Senhor. E sabe por que eu digo isso com toda certeza? Porque essas pessoas, juntamente com todos vocês, estão cheios de Deus. Por mais que o inimigo tente às vezes confundir a sua mente ou turbar o seu coração, meu irmão, creia, a sua vida está nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor e em nenhum outro lugar. Não existe arma, não existe ferramenta, não existe nada forjado nas trevas, nada que tenha sido oferecido até Satanás que possa ultrapassar o poder de Deus na sua vida e na vida desses irmãos aqui. Há poder no sangue de Jesus para cobrir a sua vida e a sua história. Louvado seja Deus. Eu quero orar juntamente com todos esses irmãos. E você que é membro de Nova Brasília, você vai fazer um bom papel, porque a nossa comunhão não é só na Santa Ceia. Nossa comunhão, ela excede essas quatro paredes. A nossa comunhão, ela é maior do que apenas esse tempo aqui presente dentro desse espaço. A nossa comunhão é muito maior do que isso. Então você, quando esses irmãos estiverem retornando para os seus bancos, abrace, cumprimente, deseje que ele seja bem-vindo. E mais do que isso, que passe desse tempo, mas que em todo tempo você os faça se sentir importantes, assim como vocês também são importantes como membro do corpo do Senhor Jesus. Vamos orar? Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, por cada vida, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa usá-los, cada um deles, Senhor, com a autoridade que vem do alto dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar o chamado do Senhor sobre a vida de cada um deles, Jesus. Capacita-os e entrega sobre as vidas deles a bênção do Senhor, o poder do alto dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa continuar capacitando, ungindo e levantando cada um dos teus filhos para a glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, ainda que o inferno se levante contra essa igreja, ele se levanta para cair, porque há poder no sangue de Jesus. Sê Senhor sobre a tua igreja, sê Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós te damos graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando e exaltando o nome de Deus pela vida de cada um desses irmãos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Deus. Quando o povo de Israel passou
Miriam, diz a Bíblia, que cantou e dançou depois que o mar se abriu. Eu te convido a glorificar e exaltar o nome do Senhor antes do mar se abrir nessa noite. E ainda que ele não se abra, ainda que a situação fique difícil, é tempo de exaltar ao nome do Senhor. A igreja está de pé. A igreja está de pé. Essas portas jamais perderão para o inferno. Essas portas jamais serão fechadas. E nós avançaremos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Adora o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, dos cristãos na terra, nós sofremos várias perseguições, né? E esse louvor fala muito sobre isso. E apesar de todas as perseguições, como diz aqui em Salmo 20, do 7 ao 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Apesar de todas as tribulações, todas as provas, nós estamos de pé. Amém? Vamos louvar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Pelo que vemos,
você entrou, mas eu quero que você creia nessa noite. Que nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Ele pode resolver qualquer situação, qualquer problema aqui. Creia, somente creia. Se agarre nessa palavra nessa noite e agradeça e louve ao Senhor. Eu só quero adorar.
os irmãos com paz do Senhor? Pode sentar, irmãos. Fique à vontade. Estou feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui. Mais feliz ainda por ter a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Gostaria de tomar como base para a nossa meditação nessa noite um texto no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Abra sua Bíblia no 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Coloca sua Bíblia no colo. Nós vamos orar a Deus nessa noite. Pode permanecer sentado como você está e ore comigo nesta noite. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos, Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Bom é estarmos aqui, bom é poder louvar o Teu nome, apesar das circunstâncias desfavoráveis, mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e que o Senhor tem o controle da situação. Deus, nós louvamos o Teu nome, nós rendemos glórias ao Senhor neste lugar. Agora, Deus, o nosso coração está como uma terra fértil, Deus, e nós ansiamos por ouvir a Tua palavra. Pai, nessa noite, que toda distração, Senhor, tudo aquilo que vem para nos impedir de ouvir e entender a Tua palavra seja repreendida, que todas as vozes que não sejam a Tua sejam caladas nessa noite para a glória do Teu nome, Senhor. Eu estou aqui, Deus, apenas como instrumento, apenas como um vaso, é pequeno, mas é Teu, Deus. E a igreja também é Tua, Pai. Então fale conosco nessa noite, para que o Teu nome, Senhor, apenas o Teu nome seja glorificado neste lugar. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Acredito que você já ouviu falar desse texto várias vezes na sua vida. O livro dos Reis, ele é um livro que traz a história de vários monarcas e profetas. E eu quero compartilhar com você, quero me ater a uma das histórias que esse livro tem, que é a história de Naamã. Acredito que todos já ouviram falar desse homem. E quem era Naamã? O texto mesmo que nós já lemos, ele deixa bem claro quem era esse homem. Era um comandante, segundo a história, ele era a segunda pessoa do rei. Era um homem respeitado, era um homem que tinha honras, era um homem que tinha riqueza, que tinha tudo o que precisava. Era conceituado, tinha homens ao seu favor, ele mandava e os homens iam, ele mandava e os homens voltavam, mas o texto ele diz que esse mesmo homem era leproso. Então o que acontecia aqui, irmãos? A Bíblia diz que esse homem vestia o seu armamento de guerra, saía para a batalha, ganhava suas guerras, era louvacionado, mas como todo homem, esse homem precisava voltar para sua casa. E quando ele voltava para sua casa, tinha uma triste realidade que ele tinha que enfrentar. Que a fama dele não ocultava, que as patentes dele que ele possuía, creio eu, que ele tinha várias patentes no seu uniforme, nem mesmo aquelas patentes eram capazes de ocultar o que aquele homem tinha. Porque quando ele chegava em casa, quando ele tirava a farda, o armamento de guerra, o que sobrava era um homem leproso. Irmãos, e observa a situação desse homem e me diz se essa história não é muito parecida com a história da humanidade que nós estamos vivendo.
Ele era um homem que tinha prestígio, era um homem que tinha respeito lá fora, mas quando chegava em casa, nem a esposa ele podia abraçar. Que engraçado, né? Não podia sentar os filhos no colo, não podia ter toque físico com a família, porque era leproso. Mas no outro dia ele levantava, botava a farda e vida que segue de novo. Será que essa história não é muito comum nos nossos dias, irmãos? Será que isso não é muito comum nos nossos dias? Né? E esse homem, irmãos, vivia essa vida dessa maneira, né? Levando a vida, fazendo tudo como deveria fazer, assim como muitas pessoas fazem, levando a sua vida. Se naquela época ele tivesse Instagram, ele era um homem que tinha milhões de seguidores, muitas curtidas, né, Chile, no Instagram. Só que aquele homem, quando chegava em casa, ele tinha que encarar aquela realidade. Porém, irmãos, na casa daquele homem tinha uma menina. Além desse homem ser inimigo do povo de Deus, o texto disse que há um tempo atrás ele havia invadido a terra de Israel e havia levado uma menina. O texto diz que ela ainda era uma menina, uma criança, quando ela foi levada para a casa dele. Agora os irmãos imaginam a situação. Aquela menina é arrancada à força. Ninguém perguntou a ela se ela queria ir para aquele lugar. Ela foi tomada à força e levada para a casa daquele homem, e naquele lugar ela se torna escrava, ela se torna empregada daquela mulher. E por ser empregada daquela mulher, ela tem acesso àquela casa. E ela começa a observar algumas coisas. E ela começa a observar que aquele homem era muito quisto, muito bem visto, poderoso, rico, respeitado. Só que quando ele chegava em casa, ele não passava de um perdido, de um fraco, de um condenado à morte. Era essa a situação desse homem. E a Bíblia diz que aquela menina, ela poderia muito bem sentir prazer naquilo que ela estava vendo. Não sei se você já pensou assim. Porque era o homem que tinha sequestrado ela, tinha tirado ela de dentro da casa dos seus pais, mas ela não permitiu que a situação que aconteceu na vida dela mudasse quem ela era, mudasse a essência dela. E é isso que Deus espera de mim e de você, que a gente seja quem Ele quer que a gente seja, independente do lugar ou das circunstâncias que a gente vive. E essa menina ensina muito pra gente. E ela começa a ver a situação que aquele homem vivia. Na verdade, ela começou por estar dentro da casa de Naamã, ela começou a conhecer quem era o Naamã de verdade. Sem máscara, sem disfarce. Porque nós estamos vivendo a geração das máscaras e dos disfarces. É essa geração que nós estamos vivendo. Aqui nós somos uma coisa. Aqui nós temos um status, mantemos uma pose, mas quando nós chegamos em casa, que não tem como viver de máscara dia e noite, lá a gente é outra pessoa. E aquela menina começou a conhecer, e ela começou a olhar Naamã com outros olhos. A sociedade olhava Naamã como um homem grande, prepotente, que podia todas as coisas. Aquela menina começou a olhar ele como um homem fraco, que precisava da graça de Deus. E a Bíblia diz que um dia, como outro qualquer, ela começa a olhar aquela situação, e ela conhece o Deus de Israel. Ela sabe o que Deus pode fazer. Ela sabia que Deus podia transformar. Ela conhecia o poder que Deus tinha, mesmo estando vivendo em uma terra estranha, uma situação adversa. Mas ela tinha no coração dela os conhecimentos que ela havia recebido. E ela começa a olhar para aquela situação e ela fala. Ela toma liberdade de falar com a esposa do Naamã. Ah, minha senhora, se o meu Senhor tivesse a oportunidade de visitar a minha terra,
eu tenho certeza que lá tem um profeta que daria jeito na condição dela. Que maravilha, irmãos. Talvez nós hoje precisamos muito, nós cristãos hoje, precisamos muito aprender com aquela menina. Sabe por quê? Porque você sabe que tem solução para o mundo perdido e você tem falado isso. É um caso a se pensar, irmãos. É um caso de refletir. Talvez você está trabalhando do lado de uma pessoa que, por estar perto dela por muito tempo, você começou a perceber que ela não passa de um leproso, por mais que as outras pessoas não percebam, mas você já percebeu. E você já falou para ela que você conhece um Deus capaz de curar a lepra dela? Talvez nós não estamos falando aqui, irmãos, de um problema físico. Talvez nós estejamos falando aqui de um problema muito maior do que o físico, que é a lepra do pecado, que tem arruinado a nossa sociedade, destruído as nossas famílias. Feito assim como a lepra faz. Porque se você for observar, você vai ver que a lepra, ela aparece de forma superficial. Só que ela não fica só assim. Ela vai se alastrando e penetrando até as camadas mais profundas da nossa pele. E o pecado é exatamente assim. A princípio parece uma coisa simples. É só um vacilinho que você deu. Só uma pisadinha fora que você deu. Só que aí você não toma consciência disso, não tem arrependimento, e ele vai se tornando de forma mais profunda na sua vida. Aí só que agora, com o tempo, a gente sabe que a lepra, com o tempo ela vai penetrando nas camadas mais profundas e ela começa a produzir insensibilidade. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós vivemos dias de pessoas insensíveis à voz de Deus. Quando aquela menina, irmãos, ela testemunha do Deus que ela conhece, irmãos, eu penso que é até covardia da nossa parte, sabia? Porque às vezes você convive com alguém que você está vendo o pecado destruindo a vida dele, destruindo a família dele, e você está ali do lado vendo tudo acontecer, sabendo que você tem o remédio para aquilo, e você se cala. Quando a gente olha para esse cenário, eu sempre tenho uma ilustração que eu acho bem bacana. É como se você tivesse o soro antiofídico nas suas mãos e visse uma pessoa picada de cobra, se batendo, prestes a morrer, botando sangue para todos os lados, e você ficar inerte olhando. É o que nós estamos fazendo, irmãos. É o que eu e você estamos fazendo. A sociedade está sangrando pelo pecado, morrendo pelo pecado, e nós temos o antídoto na mão, e a gente está inerte, guardando para a gente. Talvez seja porque ainda não bateu na nossa porta, né? Mas aquela menina, ela foi fiel ao Deus que ela serviu. E a Bíblia diz que quando ele chega em casa, que a mulher disse para ele: olha, a garota, não tem aquela menina que você trouxe lá de Israel? Pois é, ela falou um negócio comigo hoje. Ela disse que lá na cidade dela, de onde você roubou ela, sabe lá de onde você roubou ela? Olha que situação, irmãos. O cara invadiu o lugar, trouxe uma menina cativa. Agora a notícia é que a menina cativa é de onde ele roubou, de onde ele trouxe ela à força. Ela disse que lá na terra dela tem um homem, um profeta, que dá jeito na sua lepra. E ele, irmãos, no mesmo instante, eu acho interessante que ele não hesitou. Ele queria ser curado. Ele tinha vontade de ser curado. E no mesmo instante ele não hesita. Ele dá ouvido à voz da menina e ele corre até o rei e diz: olha, rei, a menina que está lá em casa, que a gente roubou, ela disse assim, assim e assim. Aí, irmãos, aí começa uma nova trajetória, que aí o rei agora traça uma estratégia para que Naamã fosse até Israel, até Samaria, conversasse com o rei de Samaria, para que o rei fosse até o profeta. Ele tentou resolver a coisa de forma diplomática.
Só, irmãos, que o maior problema da nossa sociedade é exatamente essa. Muitas das vezes nós tentamos tratar assuntos de cunho espiritual de forma material. O problema do Naamã foi esse. Aí trataram uma estratégia de chegar até o rei. E foram. Foram como eles estavam acostumados a fazer. Tratados, negócios, negociações. E ele pode estar lá. Quando ele chega lá, irmãos, o rei de Samaria se assusta. Fica achando que aquilo é uma armadilha. A Bíblia diz que ele rasga a roupa. Ele se desespera quando ele vê aquela situação, porque existem coisas, irmãos, que na esfera natural é impossível serem resolvidas. Talvez você entrou aqui vivendo exatamente isso que Naamã estava vivendo. Você já fez muita coisa até hoje para resolver sua vida, mas do seu jeito, com seus esquemas, sabe? Do jeito que você sabe fazer. Do jeitinho que você sabe fazer. Talvez foi isso que você fez até agora. Porque é isso que Naamã achou que ia fazer. Que ele ia usar a autoridade que ele tinha, que ele ia usar a diplomacia que ele tinha, que chegasse lá, o rei ia até o profeta, e o profeta ia botar a mão nele, e tudo iria se resolver. Porque é assim que a gente gosta. É por isso, irmãos, eu não tenho nada contra. É por isso que a gente gosta de campanha. É por conta disso. Porque a gente não quer obedecer a voz de Deus. A gente quer chegar aqui, achar que Deus vai fazer um pirim-pim-pim com a vara mágica e vai resolver tudo, e a gente vai embora do jeito que a gente estava. Só que não é assim que as coisas funcionam, não. As coisas com Deus funcionam totalmente diferente da lógica humana. Porque humanamente falando, talvez seria assim que as coisas seriam resolvidas. Mas quando o rei se desespera e não vê o que fazer, que talvez seja o caso seu até hoje, você lutou, você fez. Irmãos, é interessante a gente analisar que o que eles fizeram de tudo não estava errado, Paulo, estava tudo certo. Eles estavam agindo de forma diplomática, pastor David, e estava certo. Porém, só não estava do jeito que Deus queria. Talvez aos seus olhos e aos olhos humanos que você está fazendo até agora, o jeito que você está tentando até agora, talvez esteja até certo aos olhos humanos. Mas a pergunta que você tem que fazer para você mesmo nessa noite, principalmente para Deus, é do jeito que Deus quer? Eu estou obedecendo a voz de Deus? Aí quando Eliseu fica sabendo da conversa, né, fica sabendo de tudo que aconteceu, Eliseu diz: não, rei, não precisa ficar preocupado não, pode ficar tranquilo, manda ele vir aqui. Porque hoje, engraçado que Eliseu não fala, manda ele vir aqui, porque hoje ele vai sair curado. Não. Manda ele aqui, porque hoje ele vai ficar sabendo que tem profeta e tem Deus em Israel. Então quer dizer que a intenção de Deus não é curar o homem. A princípio é salvar a alma do homem. É fazer com que o homem o conheça. E ele vai, irmãos. E ele está disposto a pagar o preço. Que ele quer a cura. Ele está animado. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, entendeu? Ele veio para a campanha, ele engraçado, irmãos, que quando ele sai para ir para Samaria, ele leva até uns vinhozinhos para o rei. Leva até uns negócios para poder agradar o rei. Irmão, essa história é tão parecida com a gente, com a nossa. Você já parou para pensar como essa história é o retrato da nossa geração? A gente vem, traz até uma ofertinha da gente, traz até um voto da gente, a gente faz tudo certinho, irmãos, porque a gente quer, mas a gente quer do jeito da gente. E ele vai, irmãos, com ouro, com a prata dele, com as vestes, vai para a casa do profeta.
profeta, mas era profeta de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa do profeta, ele já tinha tudo na cabeça dele. O cara é prepotente, comandante de patente alta. Então ele achou que quando ele chegasse lá, ele ia ser recebido com honrarias. Só que ele esqueceu que patente da terra não vale no céu, irmãos. Não adianta o prestígio que você tem, não. E nem tampouco o cargo que você ocupa, nem que seja aqui na igreja. Não tem esse negócio com Deus. Não tem tempo de crente, não tem carteirinha, não tem patente com Deus, não tem nada disso. Quando ele chegou lá, ele aprendeu. Porque olha para vocês verem, a Bíblia diz, o texto diz, se você chegar em casa e ler o resto do texto, você vai ver, que quando ele chega na casa do Eliseu, o Eliseu nem para fora sai para receber ele. Pensa que humilhação, irmãos. O cara achou que chegasse lá ia ser recebido com todas as honrarias que ele merecia. Mas o texto disse que quando ele chega lá, o Eliseu nem sai para fora para receber. Manda só um recado para ele. Manda alguém levar um recado para ele. Com uma palavra. E diz para ele assim, olha, o menino chega lá e diz para ele assim, o menino do Eliseu chega para lá, chega para ele e diz assim, olha, o meu senhor falou assim com o senhor, ainda mandou um recado, irmãos. Foi extremamente humilhante para ele. E a Bíblia diz que o rapaz disse, o meu senhor mandou dizer assim para o senhor, que é para o senhor ir no Jordão, o senhor conhece, sabe o endereço? Se não tiver, eu vou dar para o senhor aqui agora. É para o senhor ir no Jordão e tomar 7 banhos no Jordão para o senhor poder ficar bom. Irmãos, quando ele ouve aquilo, o texto diz que ele fica enfurecido. Ele fica com raiva. Porque ele achou que fazendo o que ele estava fazendo, sendo quem ele estava sendo, ocupando o lugar que ele estava ocupando, ele já tinha certinho o que ele achou que tinha que ser feito na vida dele. E talvez esse seja o mal, o seu mal e o meu mal. Irmãos, eu observo que às vezes a gente pede direção para Deus, mas na maioria das vezes a gente já tem a direção certinha na cabeça da gente. E era assim que ele estava, ele já sabia como ele queria. E a Bíblia diz que ele se enfurece. O homem já tinha andado, irmãos, aproximadamente 160 quilômetros para chegar lá. Aí vai até o rei, aí lá ele já começa a ser frustrado. Ele manda ele para a casa do profeta, ele fica mais chateado ainda. Quando chega lá, acabou, irmãos. Além de frustrado e chateado, ele fica enraivado, ele diz, eu vou embora. Desse jeito eu não aceito, desse jeito eu não quero. Não tomo banho no Jordão. Talvez seja assim que você está fazendo com Deus. Talvez você já ouviu a palavra. Talvez você sabe o que é que você tem que fazer. Você sabe o jeito que tem que fazer. Mas você está relutando e dizendo que do jeito de Deus você não quer. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar leproso. Não tem, irmão. Não tem outro caminho. Ou obedece ou fica leproso. E a Bíblia diz que ele entra na carruagem, sabe, injuriado, enraivado. Aí, um dos seus empregados. O problema ali, irmãos, é que o cara não estava acostumado a receber ordens. Ele estava acostumado a dar ordens. E vocês já perceberam que as nossas orações são exatamente assim? Tem umas pessoas por aí, irmãos, que eu não sei com que autoridade que elas têm, que elas ainda dizem que bota Deus na parede. O maior problema do Naamã foi exatamente esse. Ele não estava acostumado a receber ordens. Ele era um homem que estava acostumado a dar ordens, a ditar como as coisas devem ser. Só que com Deus é diferente, irmãos. Aqui é do jeito dele. Se você quiser, tem que ser do jeito dele. E não adianta
ficar com raiva, não adianta falar que não vai querer, não adianta nada, não adianta ficar empirraçado, não adianta ir para casa, não adianta falar que não vai voltar mais aqui, nada disso adianta, irmãos. E a Bíblia diz que quando ele entra na carruagem, aí um servo dele, que estava acostumado a receber a ordem, fala: meu senhor, faz um negócio desse não. A gente já andou tanto para chegar aqui. Se o rei tivesse pedido coisa difícil, o senhor não faria? Ele disse: é verdade, faria mesmo. Então, rei, faz isso não. Não vai embora não. Vai lá pro Jordão. Toma um banho lá no Jordão. E eu acredito, irmãos, que ele para, ele pensa, ele reflete sobre a vida dele, ele reflete sobre tudo que já passou na vida dele, ele reflete sobre tudo que ele tem pela frente, ele reflete que ele não tem mais nada para perder, que ele está condenado à morte. Ele diz: eu vou fazer. E ele decide ir, irmãos. A palavra de Deus para a nossa vida hoje, irmãos, é essa. Talvez você não está precisando que um profeta venha virando cambalhota, bota a mão na sua cabeça e diga o que você tem que fazer. Talvez não seja disso que você precisa. Talvez você só precise a dar ouvido àquilo que você já ouviu e que você já sabe que tem que fazer. Talvez o seu problema seja exclusivamente esse. Você sabe o que você tem que fazer, você já ouviu a palavra, mas você está relutando. Você está relutando a fazer do seu jeito. Você está relutando a fazer o que Deus quer que você faça. Quando Deus quer apenas que você obedeça a ordem que foi lhe dada. E a Bíblia diz que ele vai, irmãos. Vai para o Jordão. E lá, ele começa a fazer os mergulhos, sabe, que o profeta tinha mandado ele fazer. Ele desce a primeira vez, ele desce a segunda vez, e Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. Porque você já imaginou se Naamã tivesse... Irmã Cleusa, a senhora acha que se ele tivesse recebido da primeira mergulho, ele tinha dado os outros? Não tinha, irmãos. Não tinha. O que Deus quer, irmãos, é que nós perseveramos naquilo que Ele tem nos falado. E esses 7 mergulhos dele nos ensina muita coisa. Porque às vezes você diz para mim: Silvia, eu estou seguindo a ordem que Deus me deu. Estou fazendo realmente o que Deus me mandou fazer, mas até agora nada. Mergulhe de novo. E ele mergulhou a segunda vez, subiu leproso de novo. Ele teve vontade de desistir? Teve. Ele teve vontade de mergulhar de novo? Ele teve. Mas a vitória do Naamã estava em permanecer na palavra que ele havia ouvido do profeta. Sabe onde está a nossa vitória? Em perseverar na palavra que nós temos ouvido. O problema é que nós vivemos a sociedade do imediatismo. A gente quer tudo na hora. A gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo, do nosso jeito. É a sociedade do micro-ondas, do fast food, né? Antigamente os nossos avós, os nossos pais, eles pegavam lenha, né? Botavam no fogão, era aquela luta para poder acender o fogo, né? Hoje não. Hoje a gente não quer saber nem de acender o fogo mais. Hoje a gente quer botar no micro-ondas, que lá é mais rápido. Ou esquentar eu aprendi um negócio muito bom, esquentar na chaleira elétrica, né? Que é muito mais rápido. Mas o céu, irmãos, o céu não mudou não. O céu continua trabalhando com processos. O céu não mudou. Então, se você está mergulhando, você está certo da palavra que você ouviu de Deus, e você está mergulhando, a palavra de Deus para você nessa noite é: não desista, continue no propósito. Silvia, mas já tem um mês, já tem 2 meses, vai mergulhando, vai obedecendo a palavra.
Porque a Bíblia diz que quando ele dá o sétimo mergulho, a Bíblia diz que ele, quando ele levanta com a pele de uma criança. A partir daquele momento agora, Naamã tem uma vida nova. E o que é mais importante, irmãos, é que durante os nossos mergulhos o Senhor vai tratando da nossa alma. Era isso que Deus estava fazendo com Naamã. Cada mergulho que ele dava, o Senhor ia tratando alguma coisa. Foi tratando principalmente um orgulho e a insubordinação. É uma das coisas que Deus precisa mais tratar no ser humano: o orgulho e a insubordinação. Porque se você for olhar à luz da Bíblia, a maior desgraça da humanidade foi a insubordinação. Começou lá no céu. Lúcifer não quis ser subordinado, mas a Deus decidiu fazer o que ele queria. Foi lançado de lá. Adão e Eva não quis se submeter a Deus mais, quis fazer o que ele queria e deu o que os irmãos sabem. E nós vamos caminhando, fazendo as mesmas coisas. Então, enquanto você vai mergulhando, o Senhor vai tratando o seu orgulho, a sua insubordinação, vai fazendo de você uma nova pessoa. Porque quando Naamã sai da água limpo, ele não só sai da água limpo, ele não só tem uma nova vida física. O texto diz que agora ele tem um novo propósito de vida. A intenção de Deus é essa. A intenção de Deus, irmãos, não é só curar o nosso físico ou realizar os nossos sonhos. Ele faz isso, ele faz. E ele tem prazer em fazer isso, porque Deus é Pai. Eu sou mãe, você é pai, você sabe o quanto é prazeroso realizar os sonhos dos nossos filhos, e Deus é assim. Mas isso não é o principal objetivo de Deus. Porque tudo que você adquirir aqui na terra vai ficar aqui na terra. Naamã, irmãos, ele morreu. Não sei de que foi, mas ele morreu. Só que ele morreu salvo. E é isso que Deus quer nessa noite. Mais do que tratar o nosso corpo físico, mais do que bancar os nossos caprichos, Ele quer tratar a nossa alma, irmãos. Se você ler o texto, você vai ver que depois que ele sai limpo, ele volta para a casa do profeta. Interessante que aí o profeta recebe ele. Vocês entenderam que o negócio de Deus era só tratar o orgulho dele? Que agora ele já volta convertido, irmãos. Agora ele já não é orgulhoso, nem subordinado mais. Agora ele já está crente. Aí agora o profeta recebe ele. O texto é claro, agora o profeta recebe ele. E a Bíblia diz que ele diz para o profeta: olha, agora eu entendi. E eu acreditei que nenhum Deus de outra nação é igual ao Deus de Israel. A maior intenção de Deus é fazer-se conhecido das nossas almas. Porque às vezes nós estamos dentro do templo dizendo que servimos a Deus e não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque a gente só conhece o Deus, Marquinhos, que faz milagre. O Deus que faz na hora que a gente quer. É como se a gente quisesse Deus como um empregado. Como alguém que fizesse tudo que a gente quer. Na hora de ter Ele como Senhor, a gente desconhece. Mas o texto ele é bem claro quando ele diz que a partir de agora, Naamã, ele tem um novo objetivo de vida. Agora ele conhece Deus e agora, além de ter uma nova vida, ele tem uma nova perspectiva de vida, um novo propósito de vida, e ele se torna um embaixador do céu e um adorador. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos tratar. Ele quer dar para mim e para você um novo propósito de vida. Eu sei como foi que você entrou aqui nessa noite, mas há um convite de Deus para que você mergulhe nessas águas, porque elas estão aqui nessa noite. E não importa o jeito que você entrou aqui, tem um convite de Deus para que você mergulhe nessas águas e saia daqui transformado.
E o milagre, e a cura, e o capricho é consequência da transformação. Eu acredito que Naamã, depois que ele conheceu o Senhor, ele viu que a cura passou a ser só um detalhe na vida dele. Porque é assim que acontece na nossa vida. Muitos de nós fomos atraídos aqui por um milagre, muitos de nós, por uma circunstância desfavorável. A gente correu para Deus por conta disso, porque a gente decidiu que sozinho a gente não conseguia. Então a gente veio cheio de interesse. Quando chegou aqui, a gente se apaixonou por ele. Não é assim, Fabiano? Chegou aqui, a gente se apaixonou. Ele usou algo para nos atrair e chegou aqui, a gente se apaixona. Aí quando você se apaixona, você percebe que tudo aquilo que você queria era só um detalhe. Era só um detalhe. Às vezes a gente até esquece do que trouxe a gente aqui. Você fica tão apaixonado quando você conhece e experimenta ele, que às vezes você esquece até do que você veio buscar. O que eu vim buscar mesmo? Nem lembro mais o que eu vim buscar. Então o meu convite, e o convite de Deus para você nessa noite, é que você desça, que você mergulhe e que você obedeça. Deus quer nessa noite que a gente silencie todas as vozes do eu penso, eu quero, eu exijo, para dar lugar à voz do que Ele quer nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Silvia. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Não sei. Também não preciso. Eu não sei se é o desespero da cura, o desespero por uma situação, por uma causa específica, ou simplesmente a condição deplorável de uma alma que depende, carece de Deus, mas ainda não encontrou o caminho de como encontrá-lo. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Apesar de toda a tecnologia, hoje você estala um dedo e as luzes se acendem. Hoje você fala e o seu falar faz eletrodomésticos ligarem na sua casa. Apesar de todas essas comodidades, ainda existe um grande vazio no coração de muitos. Apesar de todas as comodidades, essa geração é a geração que mais tem se adoentado com uma lepra que atingiu a alma. Uma lepra que já não é apenas física, material, mas chegou, sabe onde? Na sede dos seus sentimentos. Lá onde são organizados os seus pensamentos, a lepra chegou lá. E talvez você entrou por essas portas enfermo dessa maneira. Eu quero te dizer que há poder no nome e no sangue de Jesus para você sair daqui com uma nova vida. Eu quero declarar que nada contra a sua vida irá prosperar. A bênção do Senhor está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Mas existe algo, precisa estender a mão e tomar posse. Precisa estender o braço. A fé é como isso, sabe? A fé é como a mão, como um braço. Você estica o braço e alcança, toma posse. Porque a graça já está disponível a nós, mas a fé te faz alcançar a graça. E o que tem te impedido de tomar posse dessa graça? O que tem te impedido de alcançar tão gloriosa graça? Pastor, você está dizendo que se eu fizer um concerto com o Senhor, se eu regressar aos caminhos do Senhor, então se eu aceitar Jesus, acabaram as minhas angústias? Não, mas você vai ter o Consolador ao seu lado.
Chega, meu irmão, chega. Chega de deixar Satanás chutar o seu rosto. Chega. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de um novo dia nascer sobre você. Chega de angústia, chega de agonia. Porque com o Consolador as suas lágrimas são enxugadas. Com o Espírito de Deus, ainda que a angústia dure a noite inteira, a alegria vem pelo amanhecer. Na presença de Deus há abundância de alegria. Tem até um dito popular aí que até atribui à Bíblia, mas não é realidade, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Esse ditado não está na Bíblia, é um ditado popular, mas não deixa de ser verdade. Porque mesmo quando eu estou triste, o Senhor me capacita, amém? Mesmo quando você está fraco, Ele traz abundante graça sobre a sua vida, amém? Se você entrou aqui triste, cabisbaixo, enfraquecido, sem vontade de viver, eu declaro na presença do Espírito Santo sobre você, sobre a sua história, mudando o quadro dessa doença, fazendo ela bater em retirada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Grupo de louvor, se aproxima aqui, queridos. Nós vamos adorar a Deus. Queremos encerrar esse culto adorando ao nome do nosso Deus. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos que estão nos visitando: Modete, João Batista, Cláudia, Kailane, Julie, Débora, Zilma, Lúbia, Nicolas, Theo, Edivaldo, Jeane, Evangelista Jefferson, Irmã Rose. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queremos também oferecer esse culto em ação de graça, né? A Valéria, a família oferece culto em ação de graça pela vida da irmã Isabelle. O Círculo de Oração oferece culto em ação de graça pela vida da irmã Sandra Angélica. Irmã Leda oferece culto em ação de graças por bênção recebida. Irmã Dirce pede oração pela nossa irmã Dulce, que está hospitalizada. Irmã Franciele pede oração pelo nosso irmão Jeremias, que está enfermo. E a nossa irmã Cristiane, e eu de púlpito também peço a toda a igreja que esteja orando, intercedendo pela vida do nosso irmão Alex. O irmão Alex sofreu, como eu disse no início do culto, sofreu um acidente. O pastor está indo juntamente com o Clériston na direção do local. Foi no interior, não foi aqui, né, nas proximidades, foi no retorno de viagem do interior para cá que aconteceu esse acidente. Mas nós cremos no poder do Senhor. E nós cremos que quando a igreja ora, quando a igreja busca, o milagre acontece. Vamos louvar ao Senhor. Quero já de antemão dizer que terça-feira teremos culto de ensinamento, culto da palavra. Terça-feira pela manhã, consagração dirigido pelo Círculo de Oração, mas aberto a toda a igreja. Quinta-feira, culto público. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, novamente, estaremos reunidos aqui no grande culto de missões. Deus abençoe sua vida. Vamos adorar o Senhor.
eu te aconselho que você pegue um caminho de vida, para que vivas. Dois caminhos são colocados diante de nós hoje: vida ou morte. Ou mesmice, carregando a lepra para onde você quer que vá, ou uma vida transformada, renovada, cheia do Espírito Santo. São dois caminhos que são postos diante de nós hoje. E a liberdade foi dada a você para escolher. Mas também o nosso Deus, que é sábio, nos aconselha a escolher o caminho de vida. E eu, como alguém que já experimentou o caminho da morte, e hoje, para a glória do Senhor, vive uma vida de pura misericórdia, para a glória de Deus, eu te aconselho: vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Chega de carregar essa lepra, meu irmão. Chega de carregar o pecado. Chega. É tempo de salvação. Depois de uma palavra tão poderosa como essa, a palavra pregada, explicada, aplicada de forma detalhada, Deus te dá uma chance preciosa de vir até o altar e se entregar. Se você deseja aceitar o Senhor como único e exclusivo Salvador, venha até aqui na frente. Peço que os intercessores estejam intercedendo. Venha até aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Existe mais alguém que quer largar a lepra para trás? Existe mais alguém que quer dar um soco na cara de Satanás? Inspira uma nova vida para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí que quer voltar? Ah, pastor, você não sabe o que eu passei, você não sabe a minha história, mas Jesus conhece cada detalhe, e Ele se importa tanto que te trouxe aqui hoje. Aleluia! Está na hora de calar todas as outras vozes, meu irmão. As maldições da sua família não são maiores do que as bênçãos de Deus sobre você. Aquilo que foi falado contra você não é maior do que Deus sabe a seu respeito. Deus tem tempo novo, um novo tempo para a sua história. Tem mais alguém aí que quer retornar aos caminhos do Senhor? Tem mais alguém que quer fazer um compromisso com Deus? Se não há, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida poderosamente. O Alessandro está aceitando Jesus hoje. Glória! Não, se fosse gol no seu time, você bateria palma mais forte. Glória! Deus! Exalta o nome do nosso Deus! A festa no céu, como o pecador se arrepende. E a festa em Nova Brasília, quando alguém entrega os seus caminhos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero convidar o pastor que está fazendo essa oração, orando pela vida do Alessandro, e também nos despedindo da bênção apostólica e oração final. Glória a Deus! Amém, igreja? A paz do Senhor a todos, amém? Quem está feliz com Jesus? Pai, diante do teu altar, aqui se encontra esse jovem com seus joelhos dobrados, em ato de reconhecimento dos seus pecados, entregando a tua vida a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Valeu a pena, Pai. Valeu a pena tu ter enviado o teu filho na cruz do Calvário, ele ter passado todas as afrontas, ter passado por todas as lutas, por todos os processos, porque há festa no céu nessa noite, porque o Senhor não desistiu da cruz. E aqui está a representatividade dessa cruz: é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo
o pecado. E o teu filho, ó Pai, nessa noite está aqui. E nós te pedimos humildemente, escreva o teu nome no livro da vida. E que de lá ele nunca mais saia. E que nós um dia nos encontraremos na glória, juntos adorando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai amado, Pai querido, segure nas tuas mãos. Ajude ele a vencer as lutas e a dificuldade do dia a dia. E que ele nunca desista do caminho da salvação. A tua igreja, ó Pai, nessa noite esteve aqui reunida, adorando e bendizendo ao teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza o teu povo debaixo da tua bênção, cada um voltando para os seus lares. Pai, também peço ao Senhor, ó Deus, essa viagem que o pastor fez ali de emergência, Senhor, para socorrer a família do irmão Alex. Ah, Senhor Deus, a oração já foi feita aqui. E tudo está no controle do Senhor. Traga os teus filhos em paz e que tudo seja feito conforme a tua vontade. Nos dê uma semana debaixo da tua bênção, protegendo o trabalho dos teus filhos, aqueles que saem pelas madrugadas, aqueles que não saem de ônibus, de carro, de bicicleta, Senhor, de moto, que o Senhor possa livrar os teus filhos de todo acidente e que eles possam cumprir as tarefas impostas para eles no dia a dia, mas nunca esquecendo que eles são os verdadeiros adoradores, independente de onde estiverem. Que possamos te adorar em espírito e em verdade. Toma nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas nessa noite, e oração que te fazemos em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, Senhor, grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo possam repousar sobre cada um que aguarda a preciosa volta do Senhor Jesus, não só hoje, mas para sempre. Nos digam amém. Vamos em paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A perseguição parou.